Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra. Olha, quero aproveitar o espaço aqui, agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes aí nas lives do final de semana. Foi uma bênção muito grande, me senti bastante honrado, bastante feliz mesmo de ver toda a movimentação, de ver tudo aquilo que Deus estava operando ali por meio de nós como igreja. Amém? Olha, peço a vocês que eu estou feliz também de ver a participação, curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda o canal a crescer. Não o profeta, irmão, o profeta ele tem lutado para se tornar cada vez menor. Acredite nisso. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Faça isso se a mensagem, sabe, tocar no teu coração e te abençoar. Assim você compartilha o amor do Pai e ajuda a família de Deus a crescer. Vamos lá, vamos embora, continuar nessa empreitada? Vamos para mais uma breve conversa? E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 11 e o versículo 27 em diante. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta, uma simples pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo de que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus explicou: eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Glória a Deus, irmãos. Aqui eu nem vou entrar muito no contexto, mas o Senhor, ele é logo depois dele purificar o templo e veio uma grande comitiva. Quando eu falo purificar o templo, irmãos, é o ato profético que o Senhor tem de expulsar os cambistas. Era o que mostraria aquilo que ele faria em cada um de nós como templo de Deus para que o Espírito Santo viesse a morar. E ele enfrentou forte oposição. Depois daquele momento procuravam ele justamente prendê-lo e matá-lo de forma mais rápida, porque a popularidade de Jesus somente crescia. E esse texto aqui mostra uma ação da oposição contra o ministério de Jesus, e nós podemos aprender muito com ele. Vamos lá? Vamos começar? Diz assim, vamos fazer as aplicações pertinentes. Começa assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres das leis e do povo vieram até ele. Eu gosto dessa expressão, irmão. Mais uma vez vieram até Jerusalém. O autor mostra o senso de repetição de como Jesus queria cumprir o seu propósito. Ele vai dizer em Lucas 13:33: importa-me caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, irmãos, ela mostra para nós, e eu já falei isso para vocês, eu creio que vocês já estão até cansados, que é o centro da vontade de Deus. Sempre quando ouvimos a palavra Jerusalém, é a vontade de Deus que está sendo executada. Então aqui mostra para nós, irmãos, a insistência de Jesus. Jesus é insistente. Jesus quer nos colocar no centro da vontade de Deus. Jesus quer nos levar direto ao centro da vontade do Pai. É isso a missão dele. É por isso que ele veio. Ele veio, sim, irmão, para os que estão cansados, veio para os que estão oprimidos, veio para os cativos, veio para os enfermos, veio para todos aqueles que passam por uma grande dificuldade. Veio por mim e por você. Mas ele veio para nos levar direto ao centro da vontade do Pai. Por isso ele é o caminho. Mas nesse caminho nós percebemos que ele passeava pelo templo. O templo somos nós. Ele
Direto está na porta do nosso templo e bate. Eis que estou à porta e bato direto. Mas sempre encontrará oposição, irmão, de pessoas. Sempre encontrará resistência. Os fariseus mostram a resistência dos líderes. E esses líderes aqui não eram qualquer um. Eram que compunham a liderança da nação de Israel no momento. Eram 71 ou 72, que eram líderes, sacerdotes. Esses aqui tinham grande autoridade, não eram qualquer um. Então, haverá oposição, haverá resistência sim, irmão. Mas o Senhor insistentemente tenta nos levar até lá. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ler com vocês o versículo 39 e 40. Diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Por isso que ele insiste, irmão, por isso que ele vem. Fala, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olhando para Jesus, irmão, o autor e consumador da nossa fé, para todo aquele que nele olhar, o Senhor não perca nenhum. E se é uma ordem do Pai ao Filho, saiba, o Filho a executará com muito amor e com muito carinho, com muita insistência. Mas a palavra diz no versículo 38, fala, e perguntaram, vieram até ele os líderes, os opositores, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Chega a ser engraçado, né? Eu acho engraçado, irmãos, porque eu já conheço um pouco não todo, mas eu já vi o poder que Jesus tem. E se eu vi um pouco, nós sabemos que ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele quer. Tudo aquilo que ele quer. Jó 23:3 vai dizer que se assim ele quiser, assim ele fará. Então haverá oposição, meu irmão, por quê? Alguns não estão dispostos a aceitá-lo. Alguns não estão dispostos a aceitar a sua vontade. Alguns não estão dispostos a caminhar com Jesus. Nem todos vão aceitar. Nem todos vão querer. A gente precisa compreender isso, irmão. E precisa aceitar. A gente precisa entender, irmão, que mesmo que a gente vai fazer o bem para essas pessoas, que é o que Jesus fazia, Jesus tinha um tempo ali determinado para que ele viesse a cumprir, mesmo que nós venhamos a entender esse tipo de coisa, nós deveremos aprender com o nosso coração que no meio do caminho encontraremos ingratidão de pessoas que nós queremos ajudar. Isso evitará a gente se decepcionar, sabendo que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Então, nem todos estão dispostos a aceitá-la. Aceitar o que, irmão? A autoridade que o Senhor tem para nos conduzir em propósito, de nos dar um propósito de vida. Se eles não aceitaram Jesus, vão aceitar nós? Você acha? Perguntaram com que autoridade, quem te deu esse direito? Ele é o próprio Deus, irmão. Ele é o próprio Deus. Em Mateus 28:19 vai falar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele não precisa pedir para ninguém, não é verdade? Mas Jesus, ele ainda, ali de alguma forma, eu creio que ele queria mostrar para os fariseus o que estava acontecendo. E olha, vamos observar a sequência da conversa para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, Jesus respondeu, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem uma pergunta. É bem simples. O Senhor constantemente usava de perguntas, irmão. Era uma maneira bem eficaz de ensinar como refutar algumas lagartixas que pensavam ser jacaré. Era uma maneira bastante eficaz. Sabe por quê, meu irmão? E aqui a gente precisa aprender que nem tudo que o Senhor fará virá da forma como nós queremos. Não são todos que conseguirão as respostas de Jesus. Por quê? Nós não podemos, irmão, guiar os seus passos. Nós não podemos dizer para ele como fazer. Eles chegaram ali e meio que pressionaram o Senhor. Porque, irmãos, como eu disse, não era qualquer um. Eram como se fosse a Câmara do Senado. Imagina hoje, políticos de alta patente chegando e exigindo a resposta de você. Quantos de nós não entregaria, ou até mesmo, sei lá, inventaria alguma coisa para
escapar da pressão, não é verdade? Jesus não se sentiu pressionado em nenhum momento. E não são todos que vão conseguir a resposta do Senhor, não são todos, porque, irmão, nós não podemos dirigir os passos de Jesus. Jesus é indomável, Jesus é indomesticável, não tem como nós colocarmos Deus no nosso caminho. É nós que seguimos a Deus, não é Deus que nos segue. Então coloque Deus, meu irmão, sabe? Deixa Deus te conduzir aos sonhos dele. Minha irmã, deixa Deus te conduzir aos sonhos dele. Não queira colocar Deus nos seus sonhos, nós precisamos aprender sobre isso. Olha o que vai dizer em Isaías, eu gosto muito desse texto. Capítulo 45 e bastante instrutivo sobre isso, sobre o poder do mestre. Isaías 45, versículo 9 diz, fala assim, ai daquele, eu tenho muito medo dessas palavras quando elas vêm, ai daquele, ai. Ali no Mateus 23 tem os 7 ais. Ai de vocês hipócritas, que aflição os espera. Ai daquele que contende com o seu Criador. Contender é brigar, irmão. Daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? O que o Isaías está dizendo, irmão? Que não tem como nós mostrarmos para o Senhor como Ele vai fazer. Não tem como, irmão. Não tem como, sabe? É um querer dele. É Ele que decide como Ele vai fazer, irmão. É Ele que decide como Ele vai guiar o nosso caminho. O que basta a nós a fazer, irmão? Às vezes, muitas vezes vai ser necessário aceitar sem entender. Lá na frente ele explica, irmãos. Lá na frente ele mostra. O Senhor, ele é bom, ele não é ruim não. Mas muitas vezes nós teremos que confiar sem entender, sem um entendimento completo daquilo que ele está fazendo, para que a gente venha obter as respostas. Esses homens aqui não estavam dispostos. Eu estou falando de pessoas que não estão dispostas. E no versículo 30, ele faz a pergunta. A resposta é uma pergunta, não é a resposta que eles queriam. Quando eu falo que não tem a resposta, porque não é a resposta objetiva para a pergunta deles. E eles falam, a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me, e eu lhes direi. Então, perguntaram uma coisa, meu irmão, e encontraram outra. Quantas vezes nós somos assim diante de Deus, irmãos? Quantas vezes nós chegamos na nossa razão, no nosso próprio conceito, na nossa própria maneira de ver as coisas, muitas vezes fermentado pela vida, fermentado pela nossa caminhada, fermentado pelos nossos traumas, pelas nossas feridas que ainda sangram, e o nosso conceito de justiça totalmente equivocado, e colocamos ele diante do Senhor nas nossas orações. Perguntaram uma coisa e encontraram outra. Por quê? É uma maneira, como eu disse, eficaz do Senhor ensinar e refutar. As perguntas de Deus revelam a sua grandeza. As nossas perguntas mostram a nossa pequenez. Um outro texto bastante importante com relação a isso, para apoiar que nós não podemos falar como Deus vai fazer, exatamente está em Romanos 9. Quero ler com vocês do versículo 15 ao 17. Fala, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu querer ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Irmãos, a autoridade de Jesus era inegável. Ele expulsou demônios, curou os enfermos, levantou paralítico, perdoando os seus pecados, e tinha acabado de purificar o templo. Então, aquilo que ele faria, irmão, aquilo que ele fazia, sem ninguém tocar a mão, não poderia ser feita se não viesse de Deus, se Deus já não tivesse aprovado ele. A autoridade que Satanás, e você disse, Alisson, que Satanás também faz sinais, é verdade, irmãos, mas esse conceito é para que nós não venhamos a nos mover apenas pelos sinais, e sim pela palavra que foi implantada em nosso coração. E nós percebemos, por exemplo, que o poder de Satanás ele vai até certo limite. Ali na libertação do Egito, ele replicou os mesmos sinais de Moisés até certo ponto. Quando chegou em algum lugar, como por exemplo a morte dos filhos e outros milagres que antecediam o escape da nação de Israel, eles não conseguiram replicar. No versículo 16, Paulo vai dizer em Romanos 9, por isso,
não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado na terra. Na terra, irmão. Então, muitas vezes o Senhor vai fazer o que, irmão? Vai endurecer o coração de uns, vai justamente levantar outros em fé, para quê? A fim de que o nome dele seja levantado e que o poder dele seja evidenciado por meio do nome de Jesus. Por meio do nome de Jesus. Olha, no versículo 31, vamos continuar aqui. Isso é só para nós sabermos, irmãos, que não tem como mesmo nós guiarmos os passos de Deus. Eles discutiam a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? E aqui o Senhor Jesus, irmãos, mostra um poder muito grande apenas com a sua palavra, apenas com a sua retórica, apenas mostrando para nós que conhece o nosso coração, apenas mostrando para nós, dizendo, sabendo qual é a nossa intenção, irmão. Jesus coloca os adversários dele numa situação constrangedora. Você percebe que eles não conseguiam, eles começaram a discutir entre si. E aqui, pelo jeito, era uma discussão acalorada. Sabe, daquelas que cada um tem uma opinião. Não, vamos falar isso, o outro diz, vamos falar aquilo. Não, e eles começaram ali a debater entre si, a dialogar, para tentar achar uma saída para aquela questão. Mas como o Senhor sempre está apoiado na verdade, irmão, não tem como. A intenção desses homens era o quê, irmão? Manter a autoridade deles. Eles não queriam perder a autoridade que eles tinham, que foi dada pelo próprio Deus. E por isso, por tentar se apoiar nisso e não conseguir enxergar o próprio Cristo diante deles, o ungido de Deus, o Rei Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que não muda, aquele que é imutável, que é eterno, que é altíssimo, que é exaltado, que é digno de toda honra e toda glória. Ele é o Senhor, irmão. Ele é o Senhor. E não conseguiam ver, não conseguiam enxergar. Por quê? Porque estava em escuridão, irmão. E tem pessoas que estão assim, com o coração endurecido, com o coração voltado somente para os seus próprios interesses. E aí essas pessoas, irmão, a palavra de Deus é essa, Salmo 66, versículo 3, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. E é o que o Senhor faz, coloca todo mundo constrangido, coloca todo mundo no chinelo, coloca todo mundo no chão, irmão. E é isso que Ele fará em mim e em sua vida, nós que obedecemos. Haverá a diferença daquele que serve e daquele que não serve, irmão. Há diferença, o Senhor faz a diferença. Olha, a palavra diz, tinham medo de que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Então eles entraram no embate com apenas uma pergunta do Senhor. Um dilema interno, o Senhor mostrou ali o dilema interno. Por quê, meu irmão? João tinha um ministério provado e aprovado por Deus e por homens. E João nem fazia muitos sinais, mas a palavra dele tinha tanto poder que as pessoas criam, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E quem tem a autoridade do Espírito Santo, irmão, as pessoas não podem contradizer. Eu ministrei mais cedo sobre a questão de Paulo também ser contra... essa aqui é um ministério, uma ministração que completa a outra. Aqui foi exibida no canal Na Paz da Manhã. Então, o que nós aprendemos, irmão? Que tanto o sim como o não daquelas pessoas, a resposta negativa ou a resposta positiva deles traria o prejuízo para a autoridade deles. E assim nós aprendemos, irmãos, que pessoas que são assim, que não conseguem enxergar a vontade de Deus, elas sempre vão entrar numa encruzilhada, elas vão chegar num lugar que elas não sabem o que fazer. Paulo vai dizer em Gálatas 1:10, acaso eu seria servo de Deus se tentasse agradar a homens? Se eu tentar agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. E não tem como, irmão. Não tem como. Ou é um ou é o outro. E aqui eu já quero partir para o final, porque olha qual que é o desfecho. A palavra fala, por fim responderam, não sabemos.
E na verdade eles estavam mentindo para si mesmo, não é verdade, irmão? Porque eles sabiam. E mentir para si mesmo, como diz o poeta aí do mundo, é sempre a pior mentira. E essa é uma pior mentira, irmão. Querer se enganar, querer, sabe, para manter uma fachada, manter uma autoridade, sabe, por causa da dureza de coração. E aqui Jesus, com a pergunta dele, o que ele fez, irmão? Revelou o coração desses homens. Nesse momento aqui mostrou o coração. O coração é revelado por Jesus, meu irmão. A dureza e a falta de autoridades. Eles não tinham autoridade nenhuma sobre Jesus. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mateus 12, 34 vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Se contradisseram, discutiram, debateram e por fim, irmão, ficaram calados. E o que o Senhor Jesus fez? E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Não tem palavra para o incrédulo. Não tem palavra, irmão, sabe, para pessoas que não querem aceitar a vontade de Deus. Por quê, irmão? É bem simples, não é maldade de Deus. É porque não adianta discussões profundas para quem ainda está no raso, para quem ainda não mergulhou profundo. Não adianta discutir profundamente coisas do céu se as pessoas, sabe, estão ligadas com coisas aqui da terra. Não adianta, irmão. É dar pérolas aos porcos, é perder tempo, é perder um tempo imenso. O Senhor, ele era proposital em seu tempo, irmão. E tem pessoas que são assim, que não vão querer. Na conversa de Jesus com um deles, com um dos fariseus, o Senhor Jesus diz algo que eu guardo esse versículo para o meu coração, porque a minha missão aqui, e aqui é um objetivo pessoal, irmãos, eu desejo ser parecido cada vez mais com o Mestre e mergulhar nas revelações divinas, nas coisas que são do céu. Esse versículo, quando eu li, ele bateu profundo no meu coração e mostra muito justamente sobre o que o Senhor replicou, quando não teria palavra para esses homens. Ele diz para Nicodemos, um dos fariseus, João 3, versículo 12: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Não é verdade? Então, como entrar numa discussão profunda, irmão, com quem ainda está no raso, com quem ainda é nenenzinho, com quem ainda é menininho espiritual? Estão preocupados com a autoridade, estão preocupados, sabe? Aqui o fulano manda mais, quem manda é Jesus, irmão. Quem manda é Jesus. E eu creio que essa pregação, eu não quero terminar dessa forma, irmão. Essa pregação é um convite do Senhor a nós mergulharmos mais fundo no conhecimento de Cristo, a mergulharmos na superioridade dele. Porque tudo que importa, meu irmão, na verdade, tudo que importa é como João diz em João 3,30, é que eu diminua para que ele venha a crescer cada vez mais em nós. E nós só podemos fazer isso, irmão, se nós dispusermos o nosso coração verdadeiramente a mergulhar profundo nele, através de buscas, que tem as ferramentas como jejum, oração e a palavra. Agora, nós não podemos ficar, irmão, o que nós não podemos fazer é ficar ali agarrado na saia ou na unção de um irmão. Nós devemos buscar nós mesmos a própria experiência. Eu sempre lembro de Ezequiel 47. Deus chamou o profeta. Vamos mergulhar no rio de Deus. E a palavra vai falando que ele andou 500 metros e as águas deram no tornozelo. Andou mais 500 na canela, andou mais 500 no joelho. E andou mais 500 metros e o que aconteceu? Ele mergulhou por inteiro. As 3 primeiras atitudes do profeta, ele ainda tinha um controle sobre as suas ações. Na última, o rio de Deus tomava conta. O rio de Deus representa o próprio Espírito Santo e essa é a vontade dele, para que ele venha revelar as coisas do céu. Agora, a pergunta e o questionamento que eu quero deixar aqui no final com vocês. O anjo chamou o profeta Ezequiel, mas quem decidiu mergulhar? Não foi o profeta? Então essa é uma decisão que parte de cada um de nós, meu irmão. Decida hoje, minha irmã, decida hoje, meu irmão, ir mais fundo no seu relacionamento com o Mestre. Tenho plena convicção que isso trará bons frutos para todas as áreas da sua vida. Saiba que, nesse caso, esse sacrifício é válido. O Cordeiro tem uma recompensa.
para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.